Descubra como o sítio abandonado revelou emocionantes segredos e transformou sua vida em 30 dias. Lucas sempre se sentiu preso em uma rotina sem vida, sufocado por um trabalho medíocre em uma agência de publicidade na pequena São Luís do Paraitinga. Seus sonhos de ser fotógrafo pareciam distantes, como um eco em uma caverna vazia. Ele passava os dias aproveitando ideias incríveis que eram cortadas como se fossem produto em uma prateleira, como se sua criatividade não valesse nada. Durante a semana, ele se perdia em e-mails e fórmulas de marketing, enquanto o desejo por capturar a essência do mundo disparava dentro dele. Com 28 anos, seu coração pulsava mais forte sempre que lembrava das fotografias que ele poderia ter tirado. Mas havia um pequeno porto seguro em sua vida, sua família. Seus pais, sempre unidos e modestos, ensinaram-lhe a valorizar o amor, a simplicidade e as pequenas vitórias do dia a dia. Foi em um dia sob um céu azul claro que Lucas decidiu visitar o antigo sítio de sua avó, um lugar que fora o cenário de tantas memórias felizes, mas que agora se encontrava coberto de mato e solidão. Ao entrar lá, Lucas se sentiu tomado por uma onda de nostalgia, como se o lugar estivesse guardando segredos importantíssimos. Ao explorar os cômodos empoeirados, algo chamou sua atenção. Um diário esquecido na estante. Ao abri-lo, as palavras de sua avó começaram a dançar em sua mente, revelando sonhos de artista, de alguém que também sonhava em expressar o que a alma sente. Lucas não pôde evitar as lágrimas que escorriam pelo seu rosto enquanto ele absorvia a dor e a beleza das anotações de sua avó. Ele percebeu, ali, que muitos talentos se perdem nas obrigações e nas dificuldades da vida. Com o coração pulsando de emoção, uma ideia brilhante surgiu. Ele transformaria aquele sítio em um estúdio. Cada fotografia que ele planejava tirar seria uma homenagem à trajetória da avó. Ele queria reviver as memórias, mostrar ao mundo as lutas e as conquistas que, embora esquecidas, moldaram quem ele e sua família eram. Mas, assim que começou a compartilhar seu trabalho, a sociedade impôs suas dúvidas. As pessoas viam Lucas como um sonhador, duvidando de que ele pudesse fazer algo grandioso. O mesmo olhar cético que sua avó enfrentou retornava como um fantasma do passado. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Durante os 30 dias seguintes, Lucas mergulhou em sua jornada de autoconhecimento. Cada clique de sua câmera se transformou em uma declaração de amor ao legado familiar. Porém, com cada imagem, surgiam inseguranças e questionamentos sobre se ele realmente merecia o sucesso que almejava. O prestígio começou a aparecer, mas a pressão por se adaptar às expectativas da sociedade o sufocava. Em uma noite, enquanto editava suas fotografias, um convite inesperado apareceu. Uma galeria local queria expor seu trabalho. A mistura de esperança e medo pulsava em seu peito. Como poderia expor suas verdades diante do mesmo mundo que não acreditava nele? A dúvida o acompanhava, e antes da apresentação final, Lucas precisaria responder a uma pergunta vital. Seria a fotografia sua salvação ou sua ruína? E se uma revelação do passado de sua avó estivesse prestes a questionar toda a sua história? O frio na barriga aumentava. Ele sabia que o caminho tomaria rumos inesperados e sua história ainda estava longe de terminar. Lucas caminhava de um lado para o outro em seu pequeno apartamento, o convite da galeria cravado em sua mente como um peso. A cada passo, uma onda de pensamentos tomava conta de seu ser, como um sonho que ganha forma e, ao mesmo tempo, se transforma em um pesadelo. Ele olhou pela janela, tentando encontrar algum sinal de apoio nas estrelas que brilhavam no céu. O silêncio da noite parecia ecoar as mesmas dúvidas que o perseguiram durante toda sua vida. Aquela expedição pelo sítio de sua avó estava se tornando um farol de esperança em meio ao turbilhão que via como sua realidade. Mas, ao mesmo tempo, o medo de falhar fazia seu coração bater mais rápido. E se no dia da exposição ele não conseguisse transmitir a essência de suas memórias? E se as pessoas não entendessem sua mensagem? De repente, cada foto que havia tirado parecia tão frágil, como se estivessem prestes a se desfazer ao serem expostas ao escrutínio de um público. Ele se lembrou da primeira imagem que capturou no sítio, a varanda antiga, onde sua avó muitas vezes se sentava, observando o pôr do sol. A luz avermelhada se refletia nas madeiras desgastadas, criando uma atmosfera mágica. Esses momentos precisam ser valorizados, ele repetia para si mesmo. E se esse fosse o seu propósito?
Mostrar que cada lugar, cada história, tinha sua beleza própria. Oxalá as pessoas pudessem enxergar através de suas lentes e se perder nesses fragmentos de vida. Nos dias seguintes, Lucas trabalhou incansavelmente. Ele passava horas em frente ao computador, editando cada fotografia, buscando a perfeição que sentia que não tinha. Ao mesmo tempo, a pressão externa crescia. As conversas ao seu redor não eram mais apenas sobre o que ele fazia, mas também sobre quem ele era. Sempre havia um crítico, sempre alguém disposto a lançar dúvidas. Você é só um designer. Fotógrafo. Essas palavras ecoavam e contribuíam para a tempestade de inseguranças em seu coração. Certa noite, exaurido, Lucas decidiu dar uma volta pelo sítio. Ele precisava se reconectar com o lugar que o inspirou tanto. Como um rito de coragem, ao pisar na grama alta e sentir o cheiro da terra molhada, algo profundo se despertou dentro dele. As fotos que ele havia capturado se transformaram em emoções. Desde risos de infância até conversas sussurradas ao pé da cama de sua avó. Tudo que ele havia perdido estava de volta na sua memória. E se eu apresentasse essas histórias? Pensou ele, sentindo um bálsamo em seu peito. As fotos não deveriam ser apenas imagens, mas relatos que contariam tudo aquilo que ele havia sentido. Ele se lembrou do diário, das palavras da avó, e como ela sempre dizia que a vida era feita de histórias. E, pensando nisso, Lucas decidiu que não faria uma simples exposição. Ele narraria a história de sua família. Na véspera da exposição, sua ansiedade estava à flor da pele. Ele revisou cada impressão, cada elemento do espaço onde as fotos seriam mostradas. O pequeno agito no coração, porém, não era só de medo. Havia uma mistura de excitação no ar, uma pequena chama que iluminava sua esperança. Lucas sabia que algo grande estava prestes a acontecer. E enquanto prepares o local, uma sombra na esquina do sítio chamou sua atenção. Um frufru na grama, algo que ele não havia visto antes. Um nervo na barriga lhe disse que talvez fosse momento de descobrir mais sobre o legado de sua avó. O que mais poderia o sítio ainda revelar? Lucas hesitou por um instante, sentindo o coração pulsar rápido. A curiosidade puxava-o para aquele canto esquecido do sítio. Ele nunca tinha prestado atenção a essa parte antes. O cheiro de terra molhada o envolvia, junto com o som suave das folhas acariciadas pelo vento. Era um convite silencioso para que ele se aventurasse. Avançou cuidadosamente, seu olhar fixo na grama alta. Quando chegou mais perto, percebeu que não era apenas um frufru. Com um gesto delicado, ele afastou algumas folhas e se deparou com uma pequena caixa de madeira, desgastada pelo tempo, mas ainda surpreendentemente intacta. O coração dele pulava de expectativa, uma mistura de medo e empolgação. Ele se agachou, a caixa refletindo a luz da lua. As mãos tremiam quando ele a abriu. Dentro, encontrou cartas amareladas, amarradas com um cordão. Cada envelope tinha o nome de um membro da sua família escrito com a caligrafia inconfundível da avó. Ao segurá-las, uma onda de nostalgia invadiu Lucas. Parecia que aquelas palavras estavam esperando por ele, como uma ponte para o passado. Com o coração na boca, ele desatou o cordão e começou a ler. As cartas falavam sobre sonhos, esperanças e os sacrifícios que foram feitos ao longo dos anos. Cada palavra trazia à tona memórias que ele não sabia que existiam. Era como se sua avó estivesse conversando com ele, compartilhando segredos e conselhos que haviam sido esquecidos no tempo. Conforme as lágrimas escorriam pelo seu rosto, Lucas percebeu que naquele momento, ele não estava apenas buscando histórias para sua exposição. Ele estava resgatando fragmentos da própria essência familiar. Conversas sobre amor, desilusões e vitórias se entrelaçavam nas páginas, revelando uma mulher forte e determinada, cujas experiências moldaram sua família. Ele se lembrou de como, quando era criança, sua avó sempre dizia que as histórias eram as raízes da vida. E ali estava ele, descobrindo que cada desdobramento, cada lágrima, cada sorriso fazia parte do legado que agora carregava com si. Esse seria o fio condutor da sua exposição, um testemunho da força e resiliência que brotavam de suas raízes. Retornando ao apartamento, as cartas ainda em mãos, Lucas começou a delinear sua apresentação. Não eram apenas fotos, eram memórias vivas. A cada imagem, ele escrevia fragmentos das cartas também, conectando passado e presente de uma forma que ele nunca imaginou ser possível. A ideia de sua avó caminhando ao lado dele nessa jornada lhe dava a coragem que faltava. Mas, no dia da exposição, assim como seu coração estava se fortalecendo, a incerteza ainda pairava no ar. Será que o público entenderia essa conexão? E se as histórias contadas nas cartas não ressoassem com os outros? Ele precisava acreditar, não só em si mesmo, mas no poder daquelas histórias. Quando as portas se abriram e os primeiros visitantes começaram a chegar, uma sensação indescritível o envolveu.
Entre sorrisos, lágrimas e murmúrios de admiração, Lucas percebeu que não estava sozinho. Mas o que ele não sabia era que uma pessoa em particular, alguém de seu passado, estava prestes a entrar e mudar tudo ali. Aquele encontro inesperado poderia mudar a trajetória da exposição de Lucas e, talvez, de sua vida. O que iria acontecer a seguir? A luz do salão iluminava o ambiente e Lucas respirava fundo, tentando controlar a ansiedade que o invadia. Ele olhava para as fotografias expostas, imagens que traziam não apenas vislumbres de momentos, mas pedaços de histórias. A expectativa em seu coração era palpável. Ele ouviu comentários variados, risadinhas, e até mesmo algumas lágrimas, e isso fez acreditar que estava fazendo a coisa certa ao levar a herança da avó ao público. Mas, de repente, um arrepio percorreu sua espinha. Ele olhou para a entrada e seus olhos se arregalaram. Era Letícia, a sua melhor amiga de infância, alguém que ele não via há mais de 5 anos. O coração pulou no peito, e uma onda de lembranças o invadiu. Tardes quentes de verão, risadas na piscina, e promessas de que nunca se afastariam. Tiveram momentos tão intensos juntos, mas a vida os separara, cada um seguindo sua estrada. Ela se aproximou, hesitante, um sorriso tímido nos lábios. Os olhos dela brilharam ao encontrar os de Lucas. Lucas! Eu não sabia que você estaria aqui, disse ela, com a voz carregada de emoção. Ele sorriu, um sorriso que misturava nostalgia e alegria. Letícia! Que surpresa boa! O que te trouxe aqui? Perguntou, enquanto a envolvia em um abraço apertado. O contato era reconfortante, como se o tempo não tivesse passado. Ouvi rumores sobre uma exposição incrível e decidi ver com meus próprios olhos, respondeu ela, olhando em volta com admiração. Lucas se sentiu aquecer ao perceber que ela estava ali, valorizando tudo o que havia feito. Espero que tenha se preparado para um desfile de emoção. O que você vai achar disso tudo? Ele questionou, um pouco nervoso. Estou ansiosa para ver. Essas cartas da sua avó, eu me lembro como você sempre falava dela, Letícia disse, olhando para uma das exibições. Ela era uma mulher incrível. Ela era, e as cartas são um pedaço dela que eu precisava compartilhar. Lucas respondeu, o olhar se perdendo por um instante nas memórias. Conversaram sobre as inspirações e histórias nas fotografias, e Lucas sentiu que sua ansiedade começava a se dissipar. Enquanto explicava sobre cada imagem e o que elas significavam para ele, percebeu que Letícia estava realmente interessada, seus olhos seguindo cada gesto dele. Mas a conversa logo foi interrompida por um murmúrio crescente que se espalhou pelo ambiente. Uma voz reconhecida por todos começou a ecoar. Era Dona Yolanda, a vizinha do sítio, conhecida por sua sabedoria e presença inconfundível. Ela estava cercada por um grupo de pessoas, compartilhando histórias sobre a avó de Lucas e a importância de suas cartas. Essas cartas não são apenas uma herança, exclamou Dona Yolanda, gesticulando com emoção. Elas são o testemunho da luta e do amor que cada um de nós carrega. Cada palavra ressoa como um eco de quem somos e de onde viemos. Lucas sentiu um frio na barriga. Ele era o fio condutor, a ponte entre passado e presente, e agora, com Letícia ao seu lado, o impacto estava se tornando ainda maior. Ele percebeu que a história da avó se entrelaçava não só com a própria vida, mas também com a de outros que também compartilharam sonhos e lembranças. Quero saber mais sobre a sua avó. Posso ver as cartas? Letícia perguntou, com naturalidade. O olhar dela estava cheio de curiosidade e vontade de entender. Claro. Vamos até lá, Lucas respondeu, impulsionado pelo desejo de que ela conhecesse sua verdade. Ele se virou para acompanhar a voz de Dona Yolanda, que ainda encantava a todos. Acontece que seguir aquela voz poderia revelar mais do que apenas histórias. Algo no fundo de seu ser começava a sussurrar que segredos ainda não revelados poderiam surgir, ligando o passado dele a algo muito maior. Enquanto eles caminhavam, Lucas não sabia que uma terceira presença os observava, mantendo suas intenções em segredo. O que mais viria à tona nessa jornada inesperada? Ao se aproximarem da mesa onde as cartas estavam cuidadosamente dispostas, um sentimento de expectativa pairava no ar. Lucas notou o brilho nos olhos de Letícia e sentiu que aquele momento era especial, não apenas para ele, mas também para ela. Era como se as cartas, além de contarem a história de sua avó, pudessem reconectar dois amigos que perderam contato com o tempo. Essas cartas contêm histórias que moldaram não apenas a vida dela, mas também a minha, Lucas comentou, enquanto retirava delicadamente uma das cartas do envelope. Sua mão tremia um pouco, não apenas pela emoção, mas pela possibilidade do que aquelas palavras poderiam significar. Letícia se inclinou, prestando atenção ao modo como ele manuseava as letras amareladas. Pode ler uma para mim? A voz dela estava suave, quase um sussurro,
e Lucas sentiu sua própria respiração acelerar. Vou ler uma sobre a viagem que ela fez para a cidade no litoral, disse ele, olhando novamente para o papel. As palavras pareciam saltar da página, trazendo à tona a imagem de sua avó como uma jovem sonhadora, cheia de esperanças e desejos. Ele começou a ler, com a voz firme, mas a emoção o abandonava. E quando cheguei à praia, a água azul e o sol quente se misturavam ao meu riso. Senti que o mundo era todo meu. Queria que você estivesse aqui, sempre ao meu lado, Letícia, porque a vida é mais colorida com amigos que amamos ao nosso lado. Quando terminou, as lágrimas brotaram dos olhos de Letícia. Ela rapidamente a enxugou com a mão, mas Lucas notou o brilho intenso. Ela realmente sabia como viver e como amar, comentou ela, com um sorriso triste, já que a saudade transparecia nas palavras. Isso me faz pensar em quanto tempo perdemos, Lucas, quanto tempo deixamos passar sem estar juntos. Lucas olhou para ela, e de repente, tudo fez sentido. Os anos que se passaram, as promessas não cumpridas, e a conexão que parecia tão distante, mas nunca se perdeu de verdade. Eu senti sua falta, falou sem pensar, e um silêncio dolorido se estabeleceu entre eles, como uma cumplicidade a ser compartilhada. Mas o momento de intimidade foi rompido por um som atrás deles. Um homem, que Lucas reconheceu como um visitante da exposição, se aproximou, interrompendo o clima. Desculpem interromper, ele começou, mas sua expressão estava carregada de determinação. Vocês precisam saber uma coisa sobre essas cartas. Lucas e Letícia trocaram olhares questionadores. O que você quer dizer? Lucas perguntou, com um misto de curiosidade e apreensão. Há segredos nas palavras dela que nem todos conhecem. Minha avó e a sua avó se conheciam muito bem, e a história que elas compartilharam não é apenas uma memória. Há uma verdade que está escondida aqui, afirmou o homem, enquanto apontava para a mesa. Lucas sentiu um frio na barriga. O que poderia ser tão importante a ponto de mudar tudo o que sabia sobre sua avó? Ele se virou para Letícia, que também parecia intrigada, e juntos, aguardavam ansiosamente o que estava por vir. Você vai precisar escutar isso até o fim, o homem disse, enquanto puxava uma carta da pilha. O coração de Lucas acelerou. O que mais poderia ser revelado ali? Ele mal podia imaginar a complexidade dos laços que ligavam suas vidas. Uma nova jornada estava prestes a começar, e ele sabia que nada seria como antes. Ele respirou fundo, pronto para descobrir os segredos que a história guardava há tanto tempo. Lucas sentia o coração pulsar em seu peito como um tambor ensurdecedor. O homem, que agora parecia um contador de histórias, abriu a carta como se fosse um portal para tempos passados. O ambiente ao redor se tornava cada vez mais abafado, e ele não conseguiu deixar de pensar no que poderia estar prestes a descobrir. Letícia estava a seu lado, os olhos arregalados, a atenção completamente voltada para o discurso do estranho. Minha avó sempre dizia que aqueles que escrevem cartas têm a responsabilidade de contar a verdade, começou o homem, com a voz grave, cheia de um sentimento que ecoava sinceridade. E sua avó guardou segredos profundos. Não só sobre a vida dela, mas sobre o que aconteceu em um verão há muitos anos. Um verão que mudou tudo. Lucas trocou um olhar nervoso com Letícia. O homem continuou, segurando a carta com força, como se também estivesse guardando um pedaço do passado. Houve um incêndio em um sítio na cidade onde elas costumavam se encontrar. Ninguém nunca soube ao certo o que aconteceu naquela tarde, até agora. Um calafrio percorreu a espinha de Lucas. Ele não tinha ideia do que aquele incêndio poderia significar ou como se conectava à sua avó. O que foi exatamente que aconteceu? Indagou, a urgência na voz quase palpável. O visitante respirou fundo e abriu a carta. A história que vou ler vai revelar mais do que você imagina. Era um dia quente, e a inocência da juventude ainda pairava no ar, mas algo sombrio se escondia nas sombras. Prestem atenção. Ele começou a ler. As palavras flutuavam entre lembranças de alegria e risos de meninas que corriam pelo gramado. O cheiro de flores e a sensação de liberdade escapavam das páginas, mas logo um tom de tensão emergiu. E então, no refúgio da tarde ensolarada, fomos levadas a um jogo que mudaria nossas vidas para sempre. As risadas rapidamente se transformaram em gritos, e o calor do verão se tornaria o calor das chamas. Algo estava prestes a ser revelado. O som do papel amassado reverberava na mente de Lucas. Ele quase podia sentir o calor daquelas chamas, a mistura de alegria e tragédia, desmoronando, como um castelo de cartas. Não foi apenas um acidente. Havia algo mais. E minha avó nunca contou.
Ela guardou esse segredo por uma razão, e agora, após todos esses anos, esse segredo pode finalmente vir à tona. A voz do homem tremia enquanto ele olhava para os dois, suas palavras reverberando na sala silenciosa. Você, Lucas, merece conhecer toda a verdade. Assim como Letícia. A sua conexão com ela foi marcada por mais do que essas cartas. Foi marcado por escolhas que vocês ainda não compreenderam. Letícia apertou a mão de Lucas. O olhar dela refletia um misto de medo e curiosidade. E se isso mudar tudo? E se a verdade do passado for mais do que conseguimos lidar? Na vida, muitos segredos nos cercam como sombras. Eu sou a prova disso, disse o homem. Mas é hora de brilhar luz sobre essas trevas. E para isso, vocês precisam escutar a próxima parte. Estão prontos? Lucas assentiu, embora a insegurança lhe fosse familiar. Ele não sabia onde essa revelação levaria, mas sentia que essa jornada poderia mudar a história de sua família e, quem sabe, redefinir o que era amizade para eles. Estaria ele e Letícia preparados para enfrentar essa verdade assustadora? Estamos prontos, disse Lucas, com a voz mais forte do que se sentia. O homem começou a ler novamente, cada palavra pesando no ar. E enquanto as antigas memórias se desdobravam diante deles, Lucas não pôde deixar de perguntar-se: que verdades poderiam ser reveladas e como elas moldariam o futuro? As palavras do homem começaram a ressoar com intensidade, cada sílaba parecia vibrar no ar pesado. Ele lia devagar, como que respeitando a gravidade do que estava prestes a revelar. Lucas e Letícia se entreolharam, ambos temerosos e ansiosos, como se houvessem entrado em um túnel escuro, sem saber o que encontrar do outro lado. E foi então que vimos o fogo pela primeira vez. Não éramos apenas crianças jogando, éramos testemunhas de algo muito maior. A voz do homem se quebrava em trechos emocionantes, trazendo imagens vívidas à mente de Lucas. Ele podia sentir o calor no ar, o cheiro de fumaça começando a invadir seus sentidos. As meninas começaram a correr, mas nós não sabíamos que o que estava acontecendo era uma movimentação que mudaria nossas vidas para sempre. O som da carta sendo desdobrada ecoava como um lamento, e a tensão aumentava a cada frase. A sala parecia menor, as paredes se fechando ao redor deles. A história ganhava profundidade e complexidade, e Lucas sentia seu estômago se revirar. Uma das meninas, a melhor amiga da minha avó, estava ferida. Ela tinha caído e se machucado. Aquele momento de pânico foi intensificado por algo sobrenatural, como se o universo tivesse decidido se manifestar daquela maneira. Aflitas, todas correram em direção ao fogo, pensando apenas em ajudar, em salvar. Mas a verdade é que, mais do que o fogo, havia um segredo, uma traição que se escondia nas sombras daquelas chamas. Lucas sentiu seu coração acelerar. Traição? O que mais havia naquela história? Ele podia ver o olhar de Letícia buscando dele, e o medo em seus olhos era palpável. O homem parou um instante, deixando a tensão pairar no ar antes de continuar. Aquele dia foi um divisor de águas. A amizade se despedaçou, segredos foram enterrados. Cada uma delas saiu daquele lugar com fardo, e aquela ferida nunca sarou. Vocês precisam entender que o silêncio foi carregado de culpa. E o que minha avó fez em resposta àqueles eventos, as escolhas que tomou, afetaram toda a sua vida, e a vida de vocês. O impacto dessas palavras bateu forte em Lucas. Ele compreendeu que aquela era a hora de decidir, de enfrentar as verdades do passado que estavam entrelaçadas com a sua própria história. Mas o que realmente ocorreu naquele dia? Como tudo isso está ligado à minha avó? Lucas perguntou, a voz quase sem fôlego. Ele precisava de respostas, e o olhar do homem estava cheio de reminiscências tristes. Precisam ouvir o que vem a seguir. A decisão que ela tomou foi tão dolorosa que preferiu viver em segredo. O homem virou a página e então parou novamente. A expectativa pairava na sala como um nevoeiro. O chão abaixo de Lucas parecia desmoronar. Nem tudo era o que parecia. E após o incêndio, sociedades da cidade se formaram, movendo-se nas sombras. A vida da sua avó nunca foi a mesma, e ela não foi a única a carregar o peso daquelas chamas. Vocês têm um legado que está prestes a ser revelado. A última frase soltou um eco estrondoso no coração de Lucas. O que isso significava para eles? Quais legados ele e Letícia herdaram, escondidos por trás de segredos e mentiras? Por favor, murmurou Letícia, com a voz tremula, diga-nos a verdade. O homem respirou fundo, e o olhar dele se endureceu. Por um instante, parecia que a história que começara a contar estava à beira de um abismo.
E Lucas sentiu que, indubitavelmente, eles estavam prestes a dar um salto profundo em um abismo de revelações, o tipo que poderia reformular o que sabiam sobre quem eram. Tudo começa com uma escolha que ninguém esperava. Vocês estão prontos para descobrir quem realmente eram suas avós? Lucas e Letícia trocaram outro olhar, desta vez mais firme. Estavam prestes a encarar as verdades que mudariam suas vidas para sempre. O que seria esse legado que precisavam enfrentar? E qual seria seu próprio destino quando tudo isso viesse à tona? O homem respirou fundo, como se buscasse coragem dentro de si antes de continuar. O silêncio pesado na sala se tornava quase insuportável enquanto ele olhava para os dois jovens, como se pesasse suas almas com suas palavras. Naquela tarde fatídica, o incêndio não foi um acidente. Havia uma disputa entre os adultos, uma rivalidade que crescia como as chamas que consumiam o campo. Começou ele, sua voz agora mais firme, carregada de uma determinação que chamava a atenção de Lucas e Letícia. E cada uma das meninas, mesmo sem saber, havia se tornado parte daquele jogo perverso. O fogo foi apenas a ponta do iceberg. As palavras dele queimavam na mente de Lucas. Rivalidade? Jogo? A sensação de que uma sombra pairava sobre a história de sua família se tornava cada vez mais opressiva. Ele queria gritar, mas em vez disso, se permitiu ouvir, arrebatado pela narrativa que se desenrolava diante dele. Os adultos a quem chamávamos de amigos, parentes eles eram, na verdade, inimigos travestidos. O homem olhou nos olhos de Letícia, como se tentasse transmitir a urgência daquele momento. E a sua avó, Letícia, estava no centro da tempestade. A amizade que ela compartilhou com a mãe de Lucas era intensa, mas havia segredos na sombra, segredos que podem ter custado vidas. Lucas sentiu um frio percorrer sua espinha. O que significava tudo isso? O elo que unia suas avós parecia agora um nó emaranhado de traições e promessas quebradas. Ele percebeu que o que eles buscavam não era apenas a verdade, mas uma forma de redimir as escolhas do passado. A atmosfera na sala mudou. O clima pesado parecia vibrar como uma corda esticada prestes a romper. Houve uma escolha que sua avó fez naquele dia, continuou o homem, cada palavra soando como um martelo em sua mente. Uma escolha para proteger o que amava e, paradoxalmente, não proteger. E essa decisão teve repercussões que ecoam até hoje. Mas o que foi exatamente? Letícia exclamou acompanhada de uma voz trêmula, quase perdida. O que aconteceu naquela tarde? Quando o fogo começou, a sua avó foi uma das primeiras a correr em direção às chamas. Mas ela não estava apenas salvando vidas. Ela estava escondendo algo. Um segredo que poderia destruir a todos, disse o homem, com um tom sombrio. Ela não sabia que ao tentar salvar sua amiga, tornaria outras vidas um verdadeiro inferno. Corações de Lucas e Letícia dispararam, repletos de uma angustiante curiosidade. Eles não podiam suportar mais uma pausa. Precisamos saber o que era esse segredo. Lucas perguntou, a pressão em sua voz quase palpável. O homem hesitou, a expressão em seu rosto alternando entre dor e determinação. O que vocês descobrirão mudará não apenas como veem suas avós, mas como enxergam um ao outro. Ele se endireitou, firmando os ombros. Estão prontos para isso? O silêncio se rompeu, não por palavras, mas pela urgência pulsante de suas emoções. Era como se um peso fosse retirado de suas almas. Eles estavam prontos. Ou achavam que estavam. Então vamos começar. O homem virou a página uma vez mais, e seus olhos brilharam com um fogo novo. A verdade não deve ser temida, mas abraçada. E lembrem-se, cada revelação pode abrir feridas, mas também pode curar. Mais uma vez, o clima na sala se tornava intenso. Lucas e Letícia estavam à beira de um precipício, e antes que pudessem perceber, uma nova frase pairou no ar, como um eco de promessas não cumpridas. Vocês descobrirão que, além do legado que herdarão, existe uma habilidade ainda mais poderosa, algo que pode mudar tudo. E assim, com essa afirmação enigmática, o homem virou a página, causando um arrepio que percorreu todo o corpo de Lucas. O que seria essa habilidade? O que mais eles ainda teriam que enfrentar? A sala continuava envolta em um silêncio que pulsava, como se o ar estivesse esperando pelo próximo passo. Lucas e Letícia trocaram olhares ansiosos. A promessa de revelações perdidas, de verdades enterradas, flutuava como uma névoa densa ao redor deles. Eles queriam saber mais, mas o que estavam dispostos a enfrentar? Preparem-se, o homem anunciou, com a voz mais grave. Ele olhou para a primeira página do velho livro que agora estava aberto diante deles, iluminando as sombras da sala. O que aconteceu naquela tarde fatídica começa aqui.
A imagem que surgia era de um sítio vibrante, onde risos e brincadeiras ecoavam. Em contraste com o que se tornará, o lugar parecia um paraíso, onde os dias eram repletos de sol e alegria. Mas, à medida que a história avançava, algo sombrio se instalava. Os rostos das pessoas mudavam, sorrisos se curvavam em expressões de tensão, e um sentimento denso preenchia o ar. Era um dia de festa, começou o homem, seu olhar mergulhando nos eventos do passado. Um encontro de amigos, mas nas entrelinhas, a rivalidade fervia. Ele levantou a mão, como se chamasse a atenção para os detalhes. As mães de vocês, cada uma com seus próprios segredos, cada uma alimentando suas inseguranças. A amizade era a fachada. Vendo a cena se desenrolar, Lucas sentiu seu estômago se contorcer. As imagens no livro eram familiar e alienígenas ao mesmo tempo. Atingidos por um misto de nostalgia e angústia, os dois se tornaram um com aqueles que estavam naquelas páginas, como se estivessem assistindo um filme em que os protagonistas eram suas avós. Foi aí que tudo começou a desmoronar, disse o homem, interrompendo o fluxo de pensamentos de Lucas. Um jogo começou, onde cada movimento era uma escolha que poderia salvar ou destruir. Mas, o que de verdade elas escondiam? Letícia não aguentou mais e perguntou, com a voz embargada. O homem hesitou, e Lucas notou a tensão na expressão dele, como se as palavras que estavam por vir pudessem danificar a frágil ligação que ele e Letícia ainda mantinham. O que estavam escondendo? Ele olhou firme para os dois, tom bastante sério. Era uma traição. Uma escolha que envolvia o amor de uma e a confiança da outra. Uma traição? A palavra caiu na sala como um peso. Bastava um momento para que a verdade se reafirmasse e desse uma guinada completa na relação deles. Sim, a mãe de Lucas amava alguém que não era seu pai. E a mãe de Letícia carregava um segredo que ela nunca soube. Essa relação poderia destruir tudo. A revelação aos poucos construía um labirinto emocional cheio de retóricas e questionamentos. Lucas sentiu seu corpo gelar, um turbilhão de pensamentos e emoções lutando dentro dele. E Letícia? Ela estava pálida, absorvendo a bomba que acabará de detonar. Mas como isso pode ser uma habilidade? Lucas rebateu, buscando suporte emocional. O homem respirou fundo. A habilidade é a capacidade de entender o amor e a dor de um outro. E a força que vem disso. O que vocês devem descobrir agora é como essa habilidade pode não apenas mudar a percepção de suas avós, mas também a de vocês dois, para sempre. As palavras finais dele reverberaram entre os jovens, cada sílaba abrindo novas feridas e ao mesmo tempo prometendo um ato de cura. Um fio invisível começou a se tecer entre eles, enquanto a gravidade do que estava por vir os unia de um jeito inesperado. O homem fechou o livro, fazendo um barulho profundo que ecoou como um trovão. Agora, vocês estão prontos para saber mais? Precisamos voltar ao local do incêndio. Um nó tigou no estômago de Lucas. O sítio abandonado, um lugar que agora se tornará um símbolo de tudo o que eles temiam. Sim, Letícia murmurou, já sabendo que a resposta dada estava longe de ser tão simples quanto prontos. E enquanto o homem os conduzia, ambos sabiam que a busca pela verdade e pela habilidade nascia ali, onde as chamas tinham destruído tanto. Vamos, ele disse, e a certeza de que o passado estava chamando, ainda mais intenso, os preencheu. Que segredos ainda estavam por vir? Os dias que se seguiram foram intensos e repletos de sentimentos conflitantes. Lucas e Letícia, agora unidos por um laço invisível que se fortalecia a cada revelação, preparavam-se para o que estava por vir. O passado, que até então era uma memória distante, se tornava uma presença palpável, clamando por respostas. Ao chegarem ao sítio, o ar estava pesado com o peso das lembranças perdidas. O horizonte se estendia diante deles, mas o que outrora fora um lugar de alegria agora se parecia com um labirinto de sombras. Os dois se sentiam pequenos diante da grandeza das revelações que os aguardavam. Estamos prontos para isso, Letícia? Lucas perguntou, a voz trêmula, mas resoluta. Ele olhou nos olhos dela, buscando um sinal de que juntos poderiam enfrentar o entulho emocional que se acumulava entre eles. Estamos, respondeu Letícia com determinação. Ela se lembrava de como as cartas revelavam não apenas segredos, mas a força que emana da dor e da superação. Precisamos descobri-las. Só assim poderemos entender nossas histórias. E naquele momento, eles começaram a explorar o sítio em busca de pistas. O cheiro da terra ainda molhada por uma chuva recente permitia que o ambiente respirasse vida, enquanto eles se moviam por entre os cômodos em ruínas. Lucas sentia-se como um explorador enquanto revisitava cada canto, buscando no meio do entulho alguma pista que pudesse desvendar o mistério. Logo, encontraram um velho baú em um canto esquecido da varanda.
Era uma herança da avó, ainda intacta, guardada entre as sombras do passado. Eles abriram o baú lentamente, revelando fotografias, cartas e objetos que falavam de momentos alegres, mas também de tristeza e arrependimento. Enquanto examinavam cada item, a história de suas avós começou a tomar forma em suas mentes. Olha isso, disse Letícia, segurando uma foto da mãe de Lucas e a avó dela em um dia ensolarado, rodeadas de risos. Elas eram amigas. O que pode ter acontecido entre elas? Lucas olhou fixamente para a imagem. O que poderia ter destruído aquela conexão e gerado tanto sofrimento? Eram exatamente essas perguntas que os motivavam. Precisamos descobrir o que realmente ocorreu entre elas. Quem era essa pessoa que poderia ter influenciado tanto suas vidas? Disse ele, com a determinação renovada. E assim, desenterraram histórias de amor e dor, revelando que o incêndio havia sido uma tentativa de salvar não apenas quem amavam, mas também o legado de suas escolhas. As meninas, como peças de um intricado quebra-cabeça, enfrentaram não só as chamas, mas os dilemas de suas lealdades. A cada revelação, Lucas e Letícia sentiam-se mais conectados. O amor que suas avós tinham se transformou em aprendizado e, através do novo olhar que estavam desenvolvendo, também podiam ver o que havia entre eles. Com o passar das horas, uma transformação começou a acontecer. O peso que antes os oprimia foi se dissipando, dando lugar a uma compreensão profunda. A verdade sobre o passado não apenas esclarecia suas histórias, mas trazia à tona a força que poderia unir suas vidas. Eles perceberam que os erros, as escolhas e até as traições eram, de certa forma, lições de amor disfarçadas, moldando quem eram. Devemos usar isso como uma maneira de curar nossas próprias feridas, Lucas disse, olhando para Letícia, seus olhos brilhando com uma nova esperança. O legado de nossas avós não é apenas sobre o que aconteceu, mas é sobre como podemos seguir em frente. Então, com o coração leve, ambos entenderam que o amor era uma ferramenta poderosa de cura. Ao olharem um para o outro, perceberam que a verdadeira habilidade que herdaram era a capacidade de acarinhar o passado e ainda assim construir um futuro juntos. No fim da jornada, ao deixarem o sítio, Lucas e Letícia sorriam, sabendo que haviam quebrado o ciclo de dor e criado um novo capítulo em suas vidas. O amor que antes parecia destinado a ser um eco do passado agora brilhava como uma chama viva dentro deles. Vamos fazer isso juntos, Lucas exclamou, determinado a contar as histórias que suas avós deixaram como um presente. A exposição não será sobre apenas nós. Será um tributo ao amor que nos trouxe até aqui. E assim, enquanto caminhavam de mãos dadas, Lucas soube que os segredos não eram para serem temidos, mas abraçados. Cada passo era uma celebração do que significava ser parte de uma linhagem rica em emoções, uma linhagem que os ensinou que até as verdades mais difíceis podem resultar em curas profundas. O futuro se abria diante deles, esplêndido e promissor, e juntos, estavam prontos para enfrentar quaisquer tempestades que pudessem surgir. Agora, é a sua vez. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e lembre-se, isso faz toda a diferença. Comente suas reações e teorias sobre este final que tocou seu coração. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão emocionante. Este é o momento de mostrar seu apoio e se conectar com quem você ama.